E teve emoção até o fim também, hein? Para o Palmeiras, por exemplo, né? Que teve um jogo de idas e vindas contra o Mirassol, né? Venceu no fim, um gol no fim do jogo, e está classificado. E o jogo foi equilibrado. Com uma derrota da Ponte Preta, a combinação exata de resultados que precisava acontecer, né? Na última chance aí do Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma excelente campanha, a terceira melhor campanha, ele fecha com a terceira melhor campanha do campeonato, não estou esquecida. Exatamente. Mas poderia não ter se classificado, né? Olha como esse regulamento do Campeonato Paulista, ele é traiçoeiro, né? Não basta você pontuar bastante, você tem que estar melhor no seu grupo. Então, o Palmeiras, mesmo fazendo uma boa campanha, a terceira melhor, poderia ter ficado fora aí da próxima fase. Quem sai com essa sensação de injustiça, né, é a Ponte Preta. Exatamente, que fez um baita campeonato. O Abel Ferreira já usou essa palavra numa entrevista coletiva, né? A gente fica frustrado por estar fazendo uma boa campanha e ter a possibilidade de não se classificar. Por falar em Abel Ferreira, temos trechos da entrevista coletiva dele depois dessa partida. Vamos mostrar os melhores momentos primeiro, né? Na sequência vem o Abel Ferreira. Jogo tenso, hein? Jogo tenso, equilibrado. O Mirassol desligou o seu treinador no meio da semana, né? O Barroca não é mais treinador do Mirassol. Aliás, um movimento surpreendente, né? Porque o Mirassol está classificado para a próxima fase. Ele começou muito bem o Campeonato Paulista, depois deu uma oscilada e perdeu alguns jogos. Mas ainda assim já estava classificado. Decidiu por desligar o treinador. Deve ter talvez alguma questão interna que a gente não saiba, né? Para fazer esse desligamento. Teve jogador se manifestando, né, na rede social, né, feliz com a saída do Barroca, enfim. Mas o Barroca sempre tem uma característica de comandar bem o vestiário, enfim. Mas foi um jogo equilibrado, o Palmeiras fez o resultado, mas passou sufoco também. O Mirassol conseguiu criar no campo do Palmeiras, conseguiu envolver a marcação do Palmeiras. Então é um Palmeiras que não jogou todo o campeonato inteiro com a sua equipe principal, né? Mudou bastante, conduziu bastante o nivelamento de carga que eles falam na equipe, mas chegou até as finais. Porque a gente sabe que quando o Palmeiras chega numa reta final, chega no momento derradeiro, o Palmeiras cresce muito, fica muito forte. É assim, né, Jéssica? Com jogadores jovens, né, com apostas, né? Apostas não, que esses meninos já estão até muito tempo já vestindo a camisa da equipe titular, mas hoje mesmo a dupla de zaga era Naves e Benedetti. 2 meninos formados na base do Palmeiras, que deram conta do recado, que vem dando conta quando precisa. Então, assim, esse é o time do Abel. É claro que eu sou contra esse regulamento do Paulista, Barreto. Eu acho que você não prestigia a melhor equipe. Você prestigia vamos dizer assim, o enfrentamento sempre de um grande contra um pequeno. O pensamento da Federação Paulista é essa. A gente vai pôr um grande, cada grupo, para que sempre tenha um grande e um pequeno. Não 2 pequenos disputando uma semifinal. Eu não gosto, porque assim, com todo mérito de ter feito um grande Paulista, a Ponte Preta termina o campeonato com a 4ª melhor pontuação, a 4ª melhor colocação e está fora. Como que pode isso? Não dá para explicar isso. Com o Palmeiras, né? Exatamente. A situação seria exatamente a mesma, né? O ano passado, Barreto, a Portuguesa classificou com 10 pontos para a fase seguinte. 10 pontos. Não era a Portuguesa que tinha chance de ser rebaixada? Na última rodada. Exatamente. E, em vez de ser rebaixada, foi classificou. Então, tipo assim, não tenho nada contra o time que consegue, não é isso. Eu não estou falando sobre time. Claro. Estou falando sobre meritocracia. Não é possível, não dá para a Ponte Preta ficar fora fazendo uma campanha dessa com 22 pontos. Não dá. Então, assim, agora, tirando isso, é um Palmeiras que eu estou com a Jéssica. Um Palmeiras que vai chegar forte, vai agora, claro, ter os seus dias de encaixes que o Abel gosta de fazer. Ainda não vejo um time ainda definido. Ele ainda tem algumas dúvidas. E nem está coeso, né? Nem está coeso, mas é o Palmeiras. É um Palmeiras ainda buscando o seu ritmo, buscando o compasso. Ainda não encontrou. Olha, São Bernardo com 23, Palmeiras com 23, Ponte Preta com 22. Né? Os 3 times desse grupo né, são 2º, 3º e 4º. E se o Palmeiras hoje, por exemplo, não tivesse vencido, ele só teria mudado de lugar na classificação geral com a Ponte. Né? Ou seja, o injustiçado seria o Palmeiras. Sim. e não a Ponte Preta. A abertura, aqui no futebol, aqui no Brasil, todo mundo percebe o futebol, percebe é o jeito do português de Portugal de dizer entende, como a gente usa aqui, né? Todo mundo entende de futebol, menos o treinador. Realmente é uma característica da nossa cultura.
E é por isso que o futebol é tão popular aqui. Sim. Né? Porque a gente se envolve com ele, a gente não só acompanha, a gente quer debater, quer influenciar e muitas vezes faz isso de uma forma atrapalhada. Né? O Abel faz um diagnóstico interessante. Não sei se isso vai mudar, mas realmente é uma observação que ele faz depois de 5 anos no futebol brasileiro. E o Richarlison já tinha falado aqui um pouco antes, né? Que esse regulamento é um regulamento que vai causar injustiças, né? E o Abel se posiciona diante disso. Olha, não sei o que é que precisa fazer, mas eu estou dizendo, esse regulamento não é bom, né? E cuidar da saúde do jogador, outro ponto importante, muito. Né? E aí os jogadores precisam se movimentar para isso. Sim. Né? Não só o Abel precisa levantar a voz para defender o Estevão, o próprio Estevão, apesar de jovem, pode hoje dizer, ó, como jogador da seleção brasileira, eu mesmo tendo 17 anos estou sendo massacrado pelo calendário. Seria interessante ouvir isso dele, como a gente tem ouvido de outros jogadores. Já registrei isso aqui hoje, foi tema da minha coluna. Né? Não queremos jogar nesse calor extremo, não queremos jogar em gramado ruim. Tudo isso, né, o jogador precisa dizer. Só uma observação, além de toda essa injustiça que aconteceu com a Ponte foi a melhor defesa do campeonato, só tomou 8 gols. Cara, isso não tem como, Barreto, aceitar um negócio desse, não tem como. A melhor defesa do campeonato. Foi a 4ª colocada no geral e a melhor defesa do campeonato. Não dá para um time desse ficar fora das quartas de final. Não dá, infelizmente não dá. Mas é o calendário do futebol paulista. Falando sobre o Palmeiras, rapidinho, Barreto, eu acho que tem algumas coisas que são importantes para esse ano do Palmeiras, que são as contratações, né? Mudar de patamar, porque ele já alcançou um nível muito grande, viu o Flamengo, viu o Atlético, viu o Botafogo fazendo movimentações diferentes no mercado, né? Muito jogadores mais badalados, com mais nomes, com mais status. E aparentemente é isso que o Palmeiras está tentando fazer. Fez com o Paulinho, né? Tentou fazer com o Andrés, não deu certo. Está tentando o Vitor Roque, não sei se vai conseguir ou não. Mas é importante eu falar que mesmo toda essa confusão de o Palmeiras chegar na última rodada do Paulista com chance de classificar ou não, eu acho que a gente tem que separar o Palmeiras que jogou com um time alternativo do Palmeiras que é considerado aquele que é o mais próximo do titular. Que esse se rendeu muito. O das últimas 5 rodadas? Esse rendeu muito. Mais perto, esse né? rendeu muito. Mas assim, eu concordo com algumas coisas que o Abel falou, né? Fora o devaneio dele, dessa luta travada contra os moinhos de vento. Eu acho assim que se o Palmeiras não tivesse conseguido a classificação hoje, eu não ia considerar isso um fracasso. Da mesma maneira que eu não considero o Botafogo ter ficado fora da zona de classificação como um fracasso. Não considero também. São duas avaliações que eu faço de times que poderiam ter ficado, né? O Botafogo fica fora, o Palmeiras conseguiu classificar. Mas sobre o desempenho dos times, né? Eu acho que essa época do ano ela tem que ser voltada para justamente avaliar o que os times estão conseguindo fazer, produzir dentro de campo. E o Palmeiras ele tem uma gestão que é muito fria em relação a isso. Tem muita cobrança externa, o Abel reclama disso o tempo inteiro na coletiva. Tem muita gente querendo opinar, sabendo mais que o treinador, na opinião dele. Eu concordo, deve ter muita gente falando bastante coisa. Só que o Palmeiras ele consegue se fechar. Ele consegue fazer uma avaliação de dentro para fora. O que a gente precisa contratar, o que está faltando. A própria Leila já disse, entende que o elenco realmente está curto, que tem que ir para o mercado. O Palmeiras está tentando contratar, está tentando trazer jogadores. Algumas contratações foram frustradas por outras circunstâncias, não por incapacidade do Palmeiras. Então, acho que é importante entender nesse momento da temporada, que é sempre um momento muito delicado, onde os clubes já estão bastante desgastados, nós vemos os treinadores desgastados nas coletivas, a gente vê jogadores se lesionando, a gente vai falar daqui a pouco do Pablo Maia, que é uma lesão que me pareceu séria no jogo de São Paulo, lesões que podem impactar na temporada inteira, por realmente um desgaste para um campeonato estadual. Então, acho que os clubes eles precisam ter essa frieza nesse momento. Eu não acho que o estadual precisa ter essa importância de definir a temporada. Precisa ser um momento, em primeiro lugar, de planejar o ano. Planejar o treinador, definir esquema tático, fazer a equipe assimilar a forma de jogar do treinador, fazer o jogo ficar mais bonito dentro de campo, o jogo convencer a torcida, o jogo realmente ter um nível técnico elevado, para aí esse time, quando chegar no Brasileirão, estar em condições de competir. Agora, fazer a avaliação se o time está tendo algum sucesso porque ele classificou ou não no estadual,
Eu acho que isso não reflete a realidade do que está sendo feito lá dentro de campo. Em relação ao Botafogo, a gente está falando porque tem uma temporada sendo planejada de uma maneira estranha. E que é um time que ainda não tem treinador. E a cada partida que joga mostra mais desentrosamento. Talvez a gente já esteja assim, no ponto de fazer uma virada. O resultado não é o fundamental no caso do estadual. Não é o Na minha opinião, não é. Classificou, não classificou. Se o Palmeiras não tivesse classificado hoje, o Abel prometeu que estaria falando as mesmas coisas que falou na coletiva e talvez a gente não tivesse mudado tanto o discurso aqui também, não. Né? A gente estaria lamentando a eliminação do Palmeiras, mas dizendo, olha, o time fez o trabalho que achava que tinha que fazer para o estadual, foi vítima de uma injustiça do regulamento. Né? Exatamente. No caso do Botafogo, a gente está vendo um time eliminado, numa posição historicamente ruim, né? Sim. E também aparentando estar sem rumo. Então, as duas coisas juntas realmente deixam a gente incomodado. E que pagou um preço, né? Pagou um preço pelo ano passado, de ter um calendário bem maior do que os outros. Tanto no caso quanto no outro. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado hoje, e o Botafogo tendo sido eliminado hoje, esses dois times, eles têm elenco e estrutura suficiente para no fim do ano ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. É isso, né? e o Palmeiras, ele começou a colocar a equipe titular, porque os resultados não estavam bons da equipe alternativa. Então, mas aí se lesionaram jogadores importantes. Então, o Abel menciona isso, né? Até que ponto vale a pena, sabe? Eu acho que essa é uma briga que os clubes, por conta do calendário extenso, vão começar a se questionar mais no início da temporada. Nós vamos colocar força total no estadual? Vale a pena? Acho que é uma discussão que os clubes vão começar a ter. Até que ponto? Será que não vale a pena botar a equipe titular só se passar para a semifinal? Só se chegar lá para a decisão? Eu acho que essa é uma discussão que aos pouquinhos vai começar a crescer. Também a gente tem exemplos aí de quem rodou o elenco. E não aconteceu. E foi bem. Sobrou na pontuação. Corinthians no Campeonato Paulista, o Flamengo no Campeonato Carioca. Esse ano o brasileiro termina mais tarde ainda, não é isso? Por causa do Mundial no meio do ano? Tudo termina mais tarde. Começa mais cedo e termina mais tarde. Imagine-se, 21 de dezembro. Imagine se o ano que vem, os estaduais, que possivelmente terão que começar mais cedo da mesma forma, mas os clubes têm que ter aquele período de férias que é de um mês. Não, a gente está falando isso desde o ano passado. Se a FIFA está meio enrolada com esse negócio de se vai ter o Mundial do fim do ano ou não, se vai ter só o Mundialzão. Mas se tiver, e um clube brasileiro disputar, esse clube está ferrado. Já era. A pré-temporada dele foi para o espaço. Né? Vai ser pior do que o que aconteceu com o Botafogo. Muito preocupante. Né?